Olá, tudo bem? Estamos de novo aqui no programa Pontuando com um tema interessante. Hoje a gente vai falar de uma crise da monogamia e vamos falar um pouquinho de não monogamia e agamia. E com isso nós vamos nos basear em dois textos. Um desses textos é o texto desta revista que aqui está, que eu vou evitar falar o nome para que o meu vídeo não seja censurado. Você está lendo aqui, né? Ok? A crise da monogamia. Essa revista, ela é de uma edição 462, abril 2024, bastante atual. Hoje é o dia 15 de maio, é o dia que eu estou fazendo esse programa aqui no Pontuando. E eu vou passar para a tela para você ver o primeiro texto, que é um texto explicativo, é, que é o texto referente a essa reportagem que aqui está, né? Você está vendo lá o site da tal revista, né? E aqui vem a pessoa que fez esse texto, chama-se Rafael Battaglia, e ele foi atualizado no dia 19 de abril de 2024, quer dizer, nós temos mais ou menos um mês de diferença. Aí tem uma imagem bonitinha, texto de Rafael Battaglia, foto de Eduardo Dula, edição de imagens Rodrigo Bento, design Juliana Kraus, edição Bruno Vaiani. Eu acho bacana a gente dizer quem são as pessoas. O problema de ficar nessa, nesse texto aqui é que aqui fica pulando uma porção de coisas, né? E toda hora aparecem imagens de fora, né? Eu estou passando o texto todo para vocês verem que ele existe aqui na internet, se você, caso não queira, comprar a tal revista, né? Que seria razoável, porque ela tem muitos outros assuntos interessantes. É uma edição muito bem feita, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com isso, mas eu acho justo a gente falar de alguma coisa que a gente esteja se apropriando temporariamente, mas vai ficar aqui no vídeo. Então, todos que assistirem isso aqui de hoje, mais para frente, seja lá quanto tempo for, vão saber que isso saiu em 2024, 19 de abril de 2024, está sendo gravado hoje. Então, eu vou retirar, eu vou terminar o stop share, vou fazer o stop share. Você vai continuar me vendo, porque ver aquela imagem lá, escrita lá, é complicado. Tem um outro texto que eu não estou conseguindo passá-lo aqui para a tela, é um texto da USP, rapidinho, esse é pequeno, ele foi publicado em 2/5 de 2024 e ele tem como nome Agamia, a nova forma de relacionamento que vem crescendo entre os jovens. Vamos explicar rapidamente isso aí. O texto lá da monogamia, da crise da monogamia, ele não fala disso, mas eu achei interessante porque os dois são atuais. Então vamos relacioná-los, né? Isso aqui foi escrito por Sandra Capomascio, publicado em 2/5 de 2024. É o jornal da USP, esse eu posso falar, porque desde você pode falar da matéria desde que você dê nome aos bois, né? Atualidades do jornal da USP, no ar e tal. Tem ele aqui em tipo rádio para você ouvi-lo. E eu vou ler muito rapidamente aqui sobre isso, tá? Aqui tem a política de uso, a reprodução de matérias e fotografias é livre mediante citação do jornal. Estou citando. No caso de arquivos de áudio, deverão constar os créditos da rádio em sendo explicitados os autores. Estou fazendo tudo isso. Então, vamos ler rapidamente o que é a gaminha, mas não vou ler tudo, não.
Olha bem, você já ouviu falar de agamia? Talvez não conheça por esse nome, mas com certeza já ouviu falar que os jovens, né, dizerem que não querem mais ter filhos ou casar. Passa bem longe da cabeça deles a ideia de compromisso tradicional e tudo o que vem incluído nesse pacote. A nova geração vem passando por uma grande transformação no comportamento nas últimas décadas, com novos tipos de vínculo social. Uma pesquisa feita pelo IBGE referente a 2023 mostra o número de pessoas solteiras no Brasil era de 81 milhões, em contrapartida das casadas, que somam 63 milhões. Olha bem, o IBGE, referente a 2023, mostra que o número de pessoas solteiras no Brasil era de 81 milhões. Gente, nós temos 203 milhões de pessoas, mais ou menos, sendo que uma boa parte desses 203 são crianças e algumas pessoas mais velhas, solteiras e viúvas. 81 milhões eram solteiros, tá? Aí não dá para discriminar quem é quem. Mas eu acredito que eles estão fazendo referência a pessoas solteiras com idade de se casar, não incluem crianças. Esse novo comportamento, enquanto as casadas eram 63 milhões, 63 milhões de pessoas casadas também na idade de se casar, parece óbvio. Esse novo comportamento é chamado de agamia. A palavra vem do grego a, que é a negação, não ou sem, gamos é a união íntima ou casamento. E tem como base a falta de interesse de um indivíduo em firmar um relacionamento romântico com outras pessoas ou com outra pessoa, o que passa também pela intenção de os casais não desejarem filhos. Então, é uma coisa que está relacionada a não se casar, não querer casar e não ter filhos. Ou, às vezes, até ter filhos, mas não querer casar. Agora, vamos separar a ideia de agamia de não monogamia. Não monogamia é você ter relacionamentos e parceiros mais ou menos fixos, ou esporádicos que seja, para você ter relações de intimidade, inclusive intimidade sentimental, mas que não seja uma relação de intimidade e romântica com um único parceiro. Então, isso seria não monogamia. A agamia seria não estabelecer o gamos, a união. Não monogamia seria estabelecer união com mais de um parceiro, ou seja, não apenas um. E monogamia seria a união com apenas um parceiro, pelo menos em tese. Olha bem, quando se fala de não monogamia, não se está falando de traição. Está se falando de pessoas que fazem a opção, relacionando-se com outras, que também são não monogâmicas, porque por uma questão de consenso, ou havendo um acordo, vamos dizer assim, de estabelecer-se como se gosta de relacionar e o outro sabia também. Então, você relaciona com um parceiro hoje, fala, eu sou não monogâmico, estou gostando de você, estou aqui com você e tal, a gente vira e mexe, vai estar junto, mas eu tenho outros parceiros. E ele também aceita isso, porque ele também é assim, né? Essa relação pode ou não incluir filhos. Mas vamos ao caso. A professora Luísa Buarque de Almeida, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FFLCH, da USP, e pesquisadora do NUMAS, que é o Núcleo de Estudos de Marcadores Sociais da Diferença, explica que as novas gerações buscam outras formas de relacionamento sem compromisso legal. Olha bem, outras formas de relacionamento sem compromisso legal, até porque não dá para você ser poligâmico legalmente, você não pode casar com mais de uma pessoa. E também seria muito complicado, né? Dois monogâmicos se casando, quer dizer, ela é casada comigo, com mais uns caras. E esses caras também são casados com outras meninas, eu sou casado com outras mulheres, isso vai dar uma complicação danada. O casamento, ele é uma união, quase que ele é uma sociedade, né? O fato é que esse comportamento, eu digo legalmente, o fato é que esse comportamento não é exclusivo do Brasil, outros países da América Latina também passam por essa mudança, assim como Estados Unidos e Japão. Acredito que países da Ásia não devem passar por isso, porque a Ásia, apesar de muito adiantada tecnologicamente, para frente em todos os processos, e discutindo vários assuntos, descobrindo muitas coisas em suas pesquisas, são sociedades muito tradicionais. China,
Rússia, aqueles países ali da Ásia, que eu tenho dificuldade de dizer o nome da maioria deles, né, porque eu esqueço, Turquia, ali norte da África, Egito, os países de fé muçulmana, muito dificilmente você tem relacionamentos não monogâmicos. Mas numa boa parte do mundo está estabelecendo outro tipo de relacionamento. Outro ponto observado por essa antropóloga da USP é o desejo de não querer filhos. Isso é um complicador, porque a população mundial, o número de casais está diminuindo, o número de filhos por casais está diminuindo, principalmente em países mais desenvolvidos. Então, esses jovens estão preocupados com a preservação do planeta, estão preocupados com o aquecimento global, com sustentabilidade, entre outras questões de vanguarda. Parte dessas mudanças também está relacionada ao meio digital, através de redes sociais, o que retarda o início da vida sexual dos jovens. As novas famílias estão tendo uma nova formação com 2 pais, 2 mães, casais vivendo em casas separadas. São inúmeras as alternativas de relacionamento. Em suma, houve uma mudança na leitura do que é amor, a família e o mundo. Esse negócio de 2 pais e 2 mães é aquele lance do filho que guarda compartilhada. O pai separou, está em convivência com outra mulher, a mãe separada está com convivência com outro homem, então quando ele está na casa de um, está na casa de outro, ele costuma ser um único filho de cada um desses pais separados, que vai conviver com o cônjuge da mãe e com o cônjuge do pai, se é que nós podemos estratificar como cônjuge, porque de repente é um relacionamento mais ou menos permanente. Então, por isso que se cita 2 mães, 2 pais, porque de repente a cônjuge do pai também cuida dele num determinado período do tempo. E o cônjuge da mãe também funciona como um segundo pai e a outra como uma segunda mãe. Bom, então esse foi o Jornal da USP. Agora nós vamos voltar aqui a super interessante, não poderia ter falado esse nome. Agora nós vamos voltar à revista que eu falei e eu vou ler aqui com vocês, e vocês vão continuar vendo a minha imagem. A crise da monogamia. 89% da população mundial vive em países onde casamentos estão ficando mais raros. Enquanto isso, relacionamentos não monogâmicos ganham espaço no debate público e no Tinder, que é um tipo de aplicativo, né? Entenda as origens biológicas e sociais da vida a dois e por que ela está mudando. Mais uma vez, estou citando aqui que o texto é de Rafael Bataglia. As fotos de Eduardo Dula, você não está vendo, edição de imagens Rodrigo Bento, você não está vendo, design Juliana Claus, edição Bruno Vaiano. Estou citando por questão de apropriar-me do texto, mas você não está vendo, até porque aqui aparece um sem número de imagens que é extremamente irritante. Em março de 2023, o Tinder lançou um pacote de atualizações para seus mais de 75 milhões de usuários ao redor do mundo. Gente, não é uma coisa muito grande, não, né? A partir dali, tornou-se possível incluir qual tipo de relacionamento você está buscando no app, né? Monogâmico ou não monogâmico. Então, o próprio Tinder já te pergunta se o relacionamento que você está procurando é monogâmico ou não monogâmico. Dá para ser um pouco mais específico. Você pode colocar que está atrás de um relacionamento aberto, no qual o casal tem suas liberdades extraconjugais, como beijar outras pessoas sem compromisso, ou de uma relação poliamorosa que possibilita envolver-se romanticamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Esse romanticamente aí já inclui a ideia de uma intimidade, de um gostar e de uma intimidade. Muitas pessoas, não são todas, ou não é a maioria, mas muitas pessoas, principalmente atualmente, só se relacionam com algumas outras sexualmente se tiverem algum tipo de afetividade, uma amizade, um gosto, uma admiração. Aí pode ser haver que haja relação sexual. Então, essas pessoas manteriam relações com algumas pessoas que elas admiram, gostam, e com alguma intimidade, e isso aí nós vamos chamar de romântico. O Tinder não foi o primeiro a fazer isso. A plataforma pegou carona no Hinge, outro aplicativo de namoro que adicionou essas opções no final de 2022. Eu nunca tinha ouvido falar do tal de Hinge, o Tinder sim. As duas marcas pertencem à mesma empresa, a Match Group, que fatura 3 bilhões de dólares por ano com plataformas de paquera. Junto às atualizações, o Tinder revelou os resultados de uma pesquisa com 4 mil usuários entre 18 e 25 anos.
Apenas 52% desse pessoal era monogâmico, enquanto 41% estava em busca ou não descartava a possibilidade de relações não monogâmicas. Essas novas opções em apps de namoro refletem uma dinâmica que tem se tornado cada vez mais trivial, especificamente entre os mais jovens. A pergunta, você namora, não raro vem com outra engatada, mas é aberto ou fechado esse tal namoro, né? Em 2016, um estudo da empresa YouGov perguntou a 1,3 mil americanos qual é a forma de relacionamento ideal. O questionário tinha 7 opções de ingredientes de completamente monogâmico, cuja resposta era 61% dos entrevistados, a completamente não monogâmico, que era apenas 7%. Porém, no total, 34% das pessoas escolheram algum nível de não monogamia, né? Então, olha bem, não monogâmico, completamente, absolutamente não monogâmico, eram 7%. Mas 34% das pessoas escolheram algum nível de não monogamia, o que é difícil de entender aí sem você conhecer o aplicativo. Em 2023, o YouGov refez a pesquisa. O número de americanos que idealizavam um relacionamento monogâmico caiu para 55%. Os que preferem algo completamente não monogâmico subiu para 8%, mas a taxa de indeciso saltou de 5% em 2016 para 11%. As pessoas podem não ter desistido da monogamia, mas estão ao menos pensando sobre outros arranjos de gamia, digamos assim. O outro estudo americano analisou 2 amostras de censo do país e descobriu que 1 em cada 5 solteiros esteve em algum momento da vida em relacionamentos não monogâmicos, de forma consensual. Claro, nós não estamos falando aqui de traição. No Brasil, em um estudo com 5,2 mil pessoas, 8% disseram estar em uma relação não monogâmica, e essa parcela se mostrou menos ciumenta do que o restante dos entrevistados. Nós somos o terceiro país que mais pesquisa sobre esse assunto na internet. O aumento das discussões sobre não monogamia acontece em paralelo a outro fenômeno. Nunca nos casamos tão pouco. 89% da população mundial vive em países onde a taxa de casórios caiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa diminuiu 60% desde os anos de 1970. No Brasil, o número de casamentos foi de 1,5 milhão em 2015. Caiu para 750 mil em 2020, uma queda de 33%, segundo o IBGE. O número, diga-se de passagem, começou a cair antes da pandemia, ou seja, não foi culpa da pandemia, ou pelo menos não apenas dela. Desde então, no pós-Covid, os casórios até voltaram a subir um pouco, foram 970 mil, mas não chegaram aos níveis da década anterior, que passava de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. O número de divórcios, por outro lado, só está crescendo. Em 2022 foram 420 mil, menos 28% do que 2015. Por aqui, quase metade das separações se dá nos primeiros 10 anos de matrimônio. Então, tem aqui uma tabela, e a tabela está refletindo aí as quedas de casamentos. Elas vêm oscilando de 2012 até 2020, 2015 em diante em queda, cai muito em 2020, depois sobe muito pouco e não chega aos níveis anteriores, fica abaixo de 1 milhão. Lá vem o advogados, que é uma outra tabela. O número de divórcios cresceu 22% na última década. Ele mostra aqui que o número de divórcios em 2012 era entre 300 mil e 350 mil. Depois ele cai um pouco, sobe em 2014, cai em 2015, mantém-se em 2016, sobe um pouquinho, mantém-se até 2019, cai em 2020 e sobe vertiginosamente até 2022, chegando a próximo de 500 mil. Há muitas explicações socioeconômicas para o que está acontecendo, falaremos isso mais adiante. Mas, para entrar nesta conversa, é preciso antes entender quais são as raízes evolutivas da monogamia e quais foram as forças que moldaram a dinâmica dos casais ao longo da história. Uma história que começa há 2 bilhões de anos. Transar dá trabalho, seja qual for a espécie, sair à procura de um parceiro gasta tempo e energia, além de ser potencialmente perigoso.
A cauda do pavão chama a atenção da pavoa, mas também atrai os predadores. Não só o animal bem adaptado ao seu habitat corre o risco de apostar no cavalo errado e combinar seus genes com alguém menos apto, e assim dar origem a uma prole com pouca chance de sobrevivência. Isso aí é biologicamente razoável se imaginar que existe essa instrução, claro que não consciente, não racional, não decidida, mas é por sobrevivência, é por instinto, né, que haja nas espécies, principalmente espécie humana. Sem contar o perigo de contrair uma doença durante o ralo e rola e transmiti-la para o bebê, que é um péssimo negócio. Espécies assexuadas não têm essa dor de cabeça. Nesse tipo de reprodução conhecido como partenogênese, a fêmea dá origem a clones de si mesma, sem que o gameta precise fecundar o outro. Assim, todos os descendentes vão ter o DNA dela. Ótimo. Só que não. Apenas algumas dezenas de crustáceos, peixes, anfíbios e répteis se reproduzem pela partenogênese. Entre as plantas, só 0,1% das 300 mil angiospermas que produzem flores são assexuadas. Por quê? Porque os benefícios do sexo compensam desvantagens. No curto prazo, a mistura de genes dificulta a infecção de parasitas, mesmo que bactérias, vírus e protozoários tenham uma chave para entrar no sistema imunológico, a fechadura da geração seguinte será diferente, quer dizer, tentando fugir daquele que seria, entre aspas, um predador, ou um adoecedor, ou um chato que está te enchendo o saco, né? Os bebês agradecem. Bom, a nova era do divórcio. Já no longo prazo, o nheco-nheco aumenta as chances de combinar genes vantajosos em um único indivíduo que poderá passá-los adiante até tornarem-se onipresentes. Quer dizer, seria a escolha da melhor prole possível geneticamente. Então é tentativa e erro, né? O inverso também acontece. Um pobre coitado pode acabar com um combo de genes nocivos que farão com que ele seja eliminado mais rápido, porque ele é menos apto, mais doente, mais magro, mais fraco, interrompendo a propagação daqueles alelos. Transar, então, é uma boa, mas ainda ficam dúvidas, obviamente. Porque, afinal, existem dois sexos. Por que, afinal, existem dois sexos? Não seria mais fácil se todos os seres fossem hermafroditas e resolver sua reprodução em house, ou seja, dentro de casa, dentro de si próprio? Por que só metade de nós consegue engravidar? Bom, acredita-se que no início as espécies sexuadas eram isogâmicas, ou seja, produziam gametas no mesmo tamanho que podiam se juntar com quaisquer outros gametas. Era uma espécie de oba-oba. Volta e meia, porém, surgiam gametas maiores com mais nutrientes, uma atração e tanto para outros gametas. A quem mais tirava proveito disso eram as células menores, mais simples, que conseguiam fundir rapidamente com o gametão. Milhões de anos de evolução eliminaram o meio termo, sobraram os extremos. De um lado, os indivíduos que investiam energia em cultivar poucos, porém suntuosos gametas, do outro, aqueles que se tornaram especialistas em gerar um enxame de gametinhas. Eis a raiz da diferença sexual entre fêmeas e machos. A mulher tem um gameta, um óvulo, uma quantidade de ovos por vida, e o homem produz gametas e gametas, gametas, em cada ejaculação saem milhares, né? Eis a raiz da diferença entre fêmeas e machos, fundamental para entender o comportamento sexual de cada um e a maneira como eles lidam com sua prole, é o que vamos ver. Unidos venceremos, é um título. O objetivo de todo organismo é passar seus genes adiante. Claro que ninguém pensa ativamente sobre isso, mas nosso corpo oferece um sem fim de estímulos, que é o caso do orgasmo, né? Para nos deixarmos um tiquinho mais próximos da reprodução. Existem duas estratégias básicas para garantir herdeiros. A primeira é gastar energia produzindo o máximo de bebês no menor tempo possível. É o que fazem as ostras, por exemplo, capazes de lançar até 100 milhões de ovos por ano no mar. Nesse esquema, a prole é gigantesca e os pais não cuidam dela. Resultado: só alguns sortudos serão sobreviventes. Um sapo pode botar 6 mil ovos de uma vez, mas apenas 2% de girinos vivem para contar essa história. Por outro lado, há quem prefira qualidade em vez de quantidade. São os animais que têm poucos filhotes, mas investem tempo e energia para cuidar deles. Entre eles, nós, né? É o caso dos mamíferos, que nós também somos, cujos bebês podem passar anos se alimentando do leite materno. Com o tempo, o filhote se desenvolve, fica independente e os pais podem pensar em ter um caçula. Não existe uma única estratégia correta. Fatores externos, por exemplo, disponibilidade de alimento, a época do ano em que a espécie se reproduz, os predadores, se eles estão próximos, se eles estão longe, se é a época deles, determinam qual dos modos de vida é mais vantajoso.
Então, nós temos uma natureza inteira para decidir isso aí. Aqui vamos focar nos bichos que cuidam de seus bonecos, de seus filhos, né? Pois eles vão nos ajudar a entender como a monogamia surgiu. Imagine que você decidiu abrir o próprio restaurante, limpou a poupança, combinou os empréstimos com o banco e agora está correndo atrás de funcionários, equipamentos e um endereço bacana. Seu sócio, por outro lado, investiu apenas em alguns trocados e vai passar longe da cozinha. Gerar um filhote funciona mais ou menos desse jeito. Os sócios têm metade do negócio, no caso, 50% dos genes são da mãe e os outros 50% são do pai. Só que o investimento inicial da fêmea é muito maior. Elas gastam recursos com óvulos grandes e raros e vão gastar ainda mais para formar o bebê, que está dentro do organismo dela, e no caso dos mamíferos, depois para amamentá-lo, que é a continuação da formação dele. São elas, portanto, que têm mais a perder caso abandone a prole ou escolham um parceiro ruim. É por isso que, na maioria das espécies, os filhotes ficam sob a tutela das fêmeas. Elas arregaçam as mangas para fazer com que o investimento no qual depositaram todas as suas fichas deslanche. E parece incrível que parece que a fêmea tem mais prazer com a prole do que o macho. Bom, não digo isso talvez na atualidade. Não é justo nem é bonito, mas na natureza é uma regra com poucas exceções. O cuidado materno costuma dar conta do recado. Enquanto os bebês crescem numa boa, os machos vão gastar energia por aí atrás de outras parceiras. Pois é. Isso lá nos primórdios lá da relação dos animais macho-fêmea, era mais ou menos assim. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a falta de comida, o ambiente inóspito e a presença de predadores são problemas tão grandes que a vida da mãe solteira torna-se impossível. Para os machos também é ruim, porque dificulta a tarefa de encontrar alguém disposto a transar. Por essas, alguns animais tiveram mais sorte juntando escovas, se unindo, fazendo a gamia. A monogamia é uma estratégia para tempos difíceis, ou seja, você cuidar da parceira, estar com a parceira, você é macho, né? E a parceira poder contar com o macho. Marco Antônio Correia Varela, especialista em psicologia evolucionista dos relacionamentos amorosos pela USP, o maior exemplo, diz ele, o maior exemplo são as aves. 90% das espécies têm algum nível de relação monogâmica, e é fácil entender por quê. Aves vivem dispersas, podem voar para qualquer canto, mas essa autonomia tem preço. Por irem atrás de recursos em um território tão abrangente, elas se tornam alvo de mais predadores, inclusive de aves maiores. Quando um pássaro macho encontra uma fêmea, eles não pensam muito antes de montarem seu ninho de amor. Juntos terão mais chances de sobreviver e criar os filhotes. Quando o vínculo sexual entre os animais é exclusivo, diz que a espécie pratica a monogamia genética, fidelidade total. Mas isso é muito raro. Mesmo entre os passarinhos, só 14% agem assim. Esses que correm mais risco diante de predadores em lugares diferentes. As formas mais comuns de monogamia é a chamada monogamia social, em que os animais unem forças, mas sem exclusividade sexual. Essa parceria pode durar a vida toda ou, o que é mais comum, acontecer em série. O casal se junta por ao menos uma estação reprodutiva e depois parte para outra. Algo entre 3 e 5% dos mamíferos são monogâmicos, é muito pouco. O restante se organiza em populações polinígenas, um tipo de poligamia onde só um macho copula, por exemplo, com várias fêmeas, enquanto outros machos ficam na saudade. São os escolhidos, né? Os garanhões. Dentre os primatas, 30% primata, nós fazemos parte, né? 30% são monogâmicos. É o caso dos gibões, que possuem até música de casal. Eles gritam em uníssono quando vão transar, tomar banho ou passear na floresta, para não se perderem um do outro. Gorilas, por exemplo, são poligínicos. Já os chimpanzés e bonobos são promíscuos, transam o tempo todo, seja com quem for. Observar a anatomia desses animais ajuda a entender seus comportamentos sexuais. Gorilas machos são 2 vezes maiores do que as fêmeas, um indício de que a seleção natural favoreceu quem conseguia afugentar competidores, dominar uma religião de esposas e assim garantir parceiras fixas. Eles formam haréns. No caso dos chimpanzés e bonobos, a diferença no tamanho dos machos e fêmeas não é tão grande assim, mas eles têm algo que os gorilas não têm: testículos homéricos, testículos grandes. São os maiores entre os primatas, pesam 149 gramas e 168 gramas, respectivamente, gorilas e bonobos.
Acontece que nas populações desses macacos, a fêmea faz sexo com vários machos em sequência. Dessa forma, ganha quem produzir o maior número de espermatozoides para tentar fecundá-la. O gorila, que não precisou de se preocupar com esse tipo de competição, evoluiu com um testículo bem pequeno, só 23 gramas. O testículo humano fica no meio do caminho. Ele pesa 34 gramas. Não éramos tão promíscuos quanto os chimpanzés, mas também não fazíamos como os gorilas. Ficava ali quietinho, fazendo, formando harém. Afinal, como nossos antepassados se relacionavam? Bom, o Australopithecus, gênero do hominídeo que viveu de 4,5 milhões a 2 milhões de anos atrás, tinha um alto grau de dimorfismos, ou seja, os machos eram bem maiores que as fêmeas. Isso indica que eles provavelmente se organizavam como gorilas, alfas no comando e seu harém particular. No gênero Homo, que surgiu de 2,5 milhões de anos para cá, essa diferença de porte entre os sexos diminuiu. É justamente aí que podemos ter começado a formar casais. Em espécies monogâmicas, machos e fêmeas tendem a ser parecidos. A evolução humana acontece em paralelo a uma importante mudança na paisagem africana. As savanas cresceram enquanto a cobertura florestal diminuiu. Nossos ancestrais, como o Homo erectus, que foi a primeira espécie 100% bípede, ou seja, de dois pés, saíram debaixo das árvores e desbravaram um ambiente mais aberto, a savana, onde a comida e o abrigo estavam espalhados e os predadores conseguiam vê-los a quilômetros de distância, então eles estavam vulneráveis. O que fazem mamíferos que precisam cuidar de seus filhotes num lugar como esse? Arranjam um cantinho. Desculpa, arranjaram um contadinho, desculpa, eu li errado. Os humanos primitivos que conseguiram formar laços com seus parceiros sexuais tinham mais chance de sobreviver na savana. Mas o que isso tem a ver com paixão, com amor, com ciúme que sentimos com o cônjuge? Ao que parece, tudo começou com os bebês. Na hora do parto, a mulher libera doses cavalares de ocitocina, que estimula as contrações para dilatar o colo do útero. Ele também diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e baixa a nossa guarda para interações sociais, permitindo relações de afeto. Esse hormônio é o principal responsável pelo amor quase instantâneo que a mãe sente pelo filho. E o pai? Quando o bebê nasce, os níveis de testosterona caem. Ele se torna menos agressivo e tende a prestar mais atenção na prole. Os humanos são uma das poucas espécies em que o macho tem inclinações biológicas inatas para cuidar de filhotes, que não é uma coisa que acontece com as outras espécies, via de regra. Ainda que esse instinto nem sempre dê as caras em uma sociedade machista e paternalista como a nossa, mas ele é, de certa forma, direto ou indiretamente verdadeiro. Em algum momento de nossa evolução, esse sistema de amor parental pode ter dado origem a um amor romântico. Você e seu namorado, ou sua namorada, não usam vozinha de bebê um com o outro à toa. A ocitocina também é liberada durante o orgasmo e quando beijamos na boca. E parece que a ocitocina que as mulheres liberam quando são beijadas na boca é maior que os homens, porque as mulheres avaliam mais o beijo na boca do que o homem, né? Talvez eu sinta algo a mais por essa pessoa, é o que o hormônio te faz pensar. A dopamina é outra peça-chave desse processo. A molécula ativa o circuito do desejo, um sistema do cérebro que evoluiu para nos deixar motivados ao menor sinal de algo que possa garantir a nossa sobrevivência e reprodução. Como os nossos ancestrais, os níveis de dopamina subiam todas as vezes que eles encontravam uma caverna, oba, uma casa, um lago com peixe, oba, um sushi, e, claro, um parceiro em potencial. A dopamina ajuda a explicar por que todo começo de namoro é uma grande euforia, mas o cérebro não consegue ficar pilhado esse tempo todo por muito tempo. Uma vez que a novidade se torna rotina, os níveis de dopamina baixam. Quando isso acontece, a paixão pode dar o próximo passo, no qual a ocitocina, mais ativa em mulheres, e outra molécula, a vasopressina, mais ativa nos homens, cuidam para que o casal tenha mais companheirismo e chegue até as bodas de ouro. Só que essa não é uma tarefa fácil. É duro lutar contra os impulsos da dopamina. O caminho mais comum que os nossos antepassados encontraram, provavelmente, foi o da monogamia em série. O casal se conecta por um tempo, divide tarefas para cuidar do bebê e depois se separa. Analisar a evolução humana ajuda a entender por que casais se apaixonam, por que se separam e por que os ciúmes existem. E lembre,
Lembre-se, as conclusões da psicologia evolucionista são apenas uma parte da resposta. A genética não é fixa, as coisas mudam. Não é o destino e nem nos escraviza, diz Varela, o que foi citado aqui na reportagem. Como veremos adiante, o que baliza o comportamento não é apenas o nosso DNA, mas também o ambiente no qual fomos inseridos. Era dos haréns. A monogamia não existiu. Peraí. A monogamia não extinguiu a poliginia do ser humano. Em alguns grupamentos, homens mais poderosos podiam ter até ter 2 a 10 mulheres. Mas era raro. Nômades muitas vezes não conseguem acumular recursos. Quando não há mais o que caçar ou coletar, é preciso juntar as tralhas e mudar o CEP, quer dizer, mudar de endereço. É duro sustentar muitas famílias nesse arranjo, ainda que muitas sociedades caçadoras-coletoras, na verdade, alcançassem graus complexos de organização e não fossem propriamente nômades. As coisas mudaram de 12 mil anos atrás. As coisas mudaram há 12 mil anos atrás, quando a explosão da agricultura e a criação de animais viraram de vez o modo de vida dos humanos no Oriente Médio. Por quê? As pessoas começaram a ficar paradas. A partir daí, alguns homens conseguiram monopolizar o excedente de produção agrícola e usá-la como moeda de troca para angariar soldados e aliados. Quem acumulou riqueza pôde também cuidar de um número maior de esposas, consequentemente deixar mais herdeiros, comida e abrigo, afinal, não eram problemas. É nesse momento que surgem haréns com dezenas, até centenas de mulheres, além de possibilitar a possibilidade de manter múltiplos casamentos. Homens poderosos permitiam a poliginia em até 80% das culturas humanas, escreve o neurocientista Steven Pinker, da Universidade de Harvard, no livro Como a Mente Funciona. Essa era um costume, naturalmente, da elite, claro. Os bonitões, né? Os poderosos. A maioria dos relacionamentos não era monogâmico. O cara mal conseguia sustentar a mulher dele. Mas a concentração de esposas gerava um problema que afetava toda a sociedade. Muitos homens ficavam sozinhos. O resultado disso quase sempre foi a violência. A escassez de mulheres foi um motor de inúmeros homicídios e guerras tribais. Foi para evitar a barbárie que surgiram leis que determinaram que homens podem ter apenas uma esposa. Desse jeito, ficava mais fácil manter a ordem. Líderes proibiam a poligamia quando precisavam que seus súditos combatessem o inimigo em vez de lutarem entre si por mulheres, diz Pinker. Babilônicos, egípcios, gregos e romanos. Cada civilização criou suas próprias regras monogâmicas para que não houvesse disputa interna de homens com outros homens por mulheres. Mas a poligamia não deixou de existir. Até hoje, 2% da população mundial vive em casamento desse tipo. 58 países permitem a prática mais comum na África subsaariana. 11% das pessoas são poligâmicas, um lugar com democracias frágeis, alta desigualdade econômica. A religião também influencia isso. Em alguns países, apenas muçulmanos têm direito à poligamia. Uma passagem pelo Corão diz que homens podem ter até 4 esposas. Algumas sociedades poligâmicas permitem ainda a poliandria, uma esposa e mais de um marido, o que é difícil de acontecer, porque a sociedade sempre tem tendência, e vem tendo tendência patriarcal há muito tempo, ou seja, machista, mas esse é e sempre foi um arranjo extremamente raro, eu disse aqui. Na longa história dos relacionamentos, as mulheres foram deixadas de lado na conversa, algo que felizmente está mudando. Agora vem um título aqui, eu escolhi esperar. Essa história você conhece. No último século, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, na política. Dentro de casa, a tecnologia encurtou o tempo gasto para as tarefas domésticas que recaem sempre sobre elas. E avanços na saúde e nos cuidados pré-natais melhoraram o bem-estar dos bebês. A taxa de mortalidade infantil mundial, que no passado chegou a 48%, hoje é 4,3% em nível de mundo, incluindo países muito pouco desenvolvidos. Não só a intervenção de anticoncepcionais nos anos 1960 deu às mulheres mais poder de barganha na hora H, o sexo se desassocia da maternidade, a mulher poderia se relacionar sexualmente sem necessariamente engravidar, diz a professora Lorena Hakak, da FGV, presidente da Sociedade de Economia da Família e de Gênero, chamada GEFAM. Com as pílulas dá para escolher melhor quando e com quem ter filhos. Sem bebês, sobra mais tempo para estudar. Mais que os homens, diga-se de passagem. No Brasil, 21,3% da população feminina com 25 anos ou mais tem ensino superior completo. Entre a população masculina, a fatia já é menor, 16,8%. Os homens estão ficando para trás.
Nos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou OCDE, nos 38 países dessa organização, que reúne alguma das nações mais desenvolvidas do mundo, a tendência é a mesma. O que acontece quando a mulher consegue cuidar da prole e caçar o próprio jantar? Nos países em que as mulheres têm mais chance de estudar, ter sua carreira e juntar os próprios recursos, há mais sexo casual e a taxa de divórcio é maior, aponta Varela. E a grana nem precisa ser exorbitante para que isso aconteça. Ela tem o dinheiro dela, tem a liberdade dela, transa com o que ela quer, tem filho com o que ela quer também. O Bolsa Família, que vai prioritariamente para as mulheres, porque as mulheres são mães, ajudou a impulsionar o número de separações da região Nordeste. Isso é uma análise, não sei se é verdadeiro. Estamos longe do ideal, claro. No Brasil, as mulheres ainda ganham, em média, 19,6% menos que os homens e trabalham, em média, 9,6 horas a mais por semana em seus afazeres domésticos do que eles. Quer dizer, tem o seu trabalho e ainda tem a fazer doméstico. Mas, em termos de gênero, esse ainda é o momento mais igualitário que a humanidade já teve. Quer dizer, ainda existe muito, tá existindo mais igualdade, não muita, mas mais. Especialmente nos países desenvolvidos, as mulheres têm mais autonomia para casar tarde, cuidar dos filhos sem um marido, se quiser, e abandonar um casamento ruim. E num cenário em que o modelo padrão dos relacionamentos é posto à prova, abre-se espaço também para discutir novos arranjos. Então, quer dizer, a coisa foi evoluindo para desembocar nisso. As discussões mais maduras sobre a não monogamia começaram há 40 anos. Em 1984, do século passado, a americana Ryan Nearing, que vivia com dois companheiros, fundou uma ONG para promover debates sobre poliamor. Em 1900, mulher gosta de inventar moda. Em 1994, ela conheceu a psicóloga Deborah Anna Paul e juntas lançaram uma revista, A Loving More, que significa Amando Mais. A ideia era se desvencilhar da aura hippie que pairava sobre o tema e torná-lo acessível e até mais sério para todas as camadas da sociedade, incluindo as camadas mais conservadoras. Na virada do milênio, a internet ampliou o debate, mas a conversa ainda rolava em uma bolha, poucas pessoas. No Brasil, Antônio Cerdeira Pilão, antropólogo da USP e coordenador de um grupo de pesquisa sobre não monogamia, mapeou as primeiras comunidades sobre poliamor na falecida rede social Orkut. Eram, em sua maioria, formados por jovens adultos de classe média com curso superior. Era um grupo muito alheio ao perfil médio da população brasileira, diz o pesquisador. E ainda é. Mas o assunto lentamente está saindo desses ciclos, dessas bolhas, e alcançando fatias mais amplas da sociedade. Em 2012, um marco importante, o Brasil registrou a primeira união estável entre três pessoas. Uau! Duas mulheres e um homem no Rio de Janeiro pegaram 950 quilômetros de estrada para oficializar a relação em um cartório de Tupã, interior de São Paulo. Foi tudo organizado pela galera do Orkut, que entrou em contato com uma tabeliã da cidade e viu que havia possibilidade de uma escritura contra Pilão. Foi um caso isolado. O Conselho Nacional de Justiça invalidaria a união anos mais tarde, mas que virou assunto em todos os jornais e ajudou o tema a ganhar mainstream, quer dizer, ganhar a nata dos pensadores. Talvez você se lembre que no final de 2012, a novela Avenida Brasil terminou com o personagem Cadim se casando com seus três amores. Uma festa tripla e tudo. Eu confesso que não lembro. A conversa sobre não monogamia deveria ganhar cada vez mais amplitude, especialmente em países mais ricos e democráticos, onde discussões sobre liberdade sexual e igualdade de gênero estão mais adiantadas. Mas, se dividir o parceiro não for a sua praia, tudo bem. Sempre haverá pessoas mais ou menos ciumentas, mais ou menos inclinadas a um relacionamento a dois. O que importa no final é encontrar um amor e uma dinâmica que faça sentido para você, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na monogamia e fora dela, tá? Bom, então, essa foi a matéria. A matéria é interessante, ela não é uma matéria tendenciosa, ela não dá conselhos a ninguém, ela não espera que você pense dessa forma, e é apenas um assunto que nós estamos tratando aqui para entendermos um pouco mais, ok? Eu agradeço a sua atenção. Eu estou com baixa iluminação aqui, o vídeo está ficando com uma cara esquisita, mas para não delongar muito o vídeo, você possa passá-lo para frente, assinar o nosso canal,
apertar o sininho lá para ser avisado quando tiver vídeo novo, comentar, deixa seu comentário e dá sempre seu like, porque isso diz para o algoritmo do YouTube que existiu engajamento. Então, ele procura mais pessoas, que para ele interessa mostrar para os outros aquilo que foi engajado. Na realidade, nós somos o produto, né? Nós aqui, eu e a sua atenção é que é o produto. E a sua atenção diz o seguinte: esse produto está legal, vou passar para frente, porque aí eu posso colocar propaganda no vídeo. É por aí, gente. Me ajuda aí, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá. Tchau.